ninguém se levanta um dia de manhã e diz eu tenho que ir ver na minha app que seguros tenho ou eu tenho que ir hoje comprar um seguro porque é uma coisa que quero muito que aconteça. E, portanto, o negócio segurador tinha desafios específicos naquilo que era aumentar a proximidade com o cliente. Durante muito tempo havia dois momentos em que interagíamos com o nosso seguro. O momento em que o comprávamos e o momento em que o tínhamos que utilizar. Nos últimos anos, a transformação digital e a inteligência artificial tornaram esta dinâmica muito mais sofisticada. Não é necessariamente como ao filme Relatório Minoritário, em que adivinhamos o futuro, mas é uma nova relação que tornou os seguros mais próximos do nosso dia-a-dia. John, don't run. Everybody runs, Fletch. Hoje em dia, um cliente espera da experiência com uma seguradora aquilo que espera com uma compra num site público ou na experiência que tem imediata com um determinado produto. Uma das grandes pretensões da Fidelidade é tornar-se uma seguradora a trabalhar na zona da prevenção, é não nos limitarmos a pagar aquilo que já aconteceu, mas ajudarmos o cliente a que não hajam acidentes. E, portanto, eu acho que a zona da prevenção há muita coisa que nós podemos vir a fazer. Um dos primeiros casos de sucesso da Fidelidade, onde recorreu à inteligência artificial, foi uma situação onde a utilização de seguros é muito comum, um acidente automóvel, transformando um processo que podia demorar 24 horas a ser resolvido para apenas 5 minutos. Sempre que um cliente nosso tem um acidente com o seu veículo, tem que preencher já umas aplicações, mas as pessoas continuam a preferir o papel devidamente assinado para registar o sinistro, o acidente, e, portanto, eles preenchem essa declaração, que habitualmente está dentro do porta-luvas, está dobrada, e isso para nós é um desafio enorme, porque quando ela é fotografada, as caixinhas não estão no sítio que era expectável, portanto, complica-nos bastante a vida e os nossos modelos têm que ser mais sofisticados por esse motivo. Mas, portanto, as pessoas enviam-nos por e-mail, ou tiram fotografia e submetem via app a imagem da DA e nós, portanto, desenvolvemos um conjunto de modelos de inteligência artificial que consegue ler e interpretar a informação desse documento e fazer a submissão sem qualquer intervenção humana desse sinistro nos nossos sistemas de informação. Hoje em dia nós conseguimos uma taxa de assertividade ou de automação de 62%, isto é, em média, 62% destes documentos não vêm um ser humano e, portanto, isto permite-nos reduzir o tempo de execução desta tarefa tão importante para o cliente. E se a inteligência artificial falhar? Nós, de seguida, criámos uma outra aplicação, que é o Gama, porque dos 62% em média que nós lemos, há alguns casos que os modelos não conseguem interpretar, às vezes há um 6 que parece um 8 e o modelo não consegue fazer essa interpretação. O que acontece é que ele envia para um ser humano e o que nós desenvolvemos, uma aplicação que chamamos Gama, e que o que vai permitir é o operador só tratar aquilo que os modelos não conseguiram tratar. Nós utilizamos a tecnologia e utilizamos a inteligência dos dados, onde efetivamente trazemos valor acrescentado na extensão da capacidade humana e na substituição de processos ou de tarefas sem valor acrescentado. E, portanto, continuamos a ter o elemento humano na decisão, na relação com o cliente, no acompanhamento e trazemos, através das nossas apps, das nossas soluções, um conjunto de informação adicional para o cliente e um conjunto de integração de funcionalidades que lhe gera diretamente valor. A Fidelidade já tem mais de 200 anos e, antes destas tecnologias de inteligência artificial se tornarem super populares, em 2017 eles já estavam com um centro a testar muitas delas. Como é que surgiu esta iniciativa para começarem a trabalhar nesse sentido? Do lado da Fidelidade, cedo houve o reconhecimento que tínhamos que começar a entrar na inteligência artificial. Já havia, inclusivamente, algumas pessoas a trabalhar na Fidelidade, alguns temas próximos da inteligência artificial, mas queria-se ganhar competência, queríamos que fôssemos capazes de desenvolver sistemas mais complexos e resolveu-se criar um centro. E, portanto, eu fui recrutado com esse propósito em 2016 e em 2017, portanto, muito antes de novembro de 2022, quando surge o ChatGPT e depois há toda esta movimentação tão forte à volta da inteligência artificial, nós começámos a trabalhar paulatinamente em vários sistemas, em vários processos de inteligência artificial. A informação foi sempre uma parte integrante do negócio de seguros, ou seja, a informação e os modelos associados à informação e ao tratamento dos dados sempre foram matéria-prima de base ao produto de seguros. A partir do momento que foi possível começar a interpretar imagens, começar a interpretar vídeos, começar a interpretar voz, significa que passamos a utilizar
mecanismos que o cliente tem intrínsecos ao seu dia-a-dia na interação com uma seguradora, evitando formulários, evitando o preenchimento de propostas, de uma série de artefactos que, na verdade, são impeditivos de uma relação natural. Existem momentos em que pode ser mais complicado ligar aos nossos seguros e tirar uma dúvida. Mas hoje em dia a inteligência artificial já permite resolver este problema, através de uma tecnologia que se chama SpeechBot, que pode ser treinada para responder a uma série de cenários e ajudar-nos. Boa tarde, fala a Maria, a sua assistente virtual. Isto aconteceu em 2021 no nosso contact center de assistência, onde nós tínhamos situações pontuais em que dimensionávamos o contact center com um determinado número de operadores e naquele dia não estava previsto chuva, mas choveu muito. Houve muitos acidentes, portanto, habitualmente há uma correlação entre a chuva e o número de acidentes, e o contact center não estava dimensionado para tantas chamadas. E o que acontecia era que o nosso tempo de espera crescia e era desagradável para o cliente que teve um problema com o seu veículo e não consegue contactar, ou tem que aguardar muito tempo até falar com o operador. E então era necessário colocar um SpeechBot, que era a forma que nós conseguíamos escalar a capacidade do atendimento do contact center, reduzindo esse tempo de espera aos nossos clientes. Desenvolvemos a Maria em 2021, que começou a trabalhar no contact center da Fidelidade Assistance e que permite realmente fazer este escalamento. É muito mais simpático para um cliente ser atendido pelo SpeechBot, mas conseguir resolver o seu problema num intervalo de tempo muito curto, isto é, não ter que esperar muito tempo até ser atendido. Daniel Silva, correto. Toda a interação com o contact center foi extremamente alavancado, que em momentos de necessidade duplicamos, triplicamos e passamos a ter muitas Marias a fazer um atendimento que não seria possível se tivéssemos só o atendimento humano. E, portanto, mantendo toda uma lógica de um tratamento personalizado, conseguimos endereçar aspectos de escalabilidade de uma forma completamente diferente. Uma área onde os seguros têm um papel muito importante é na saúde. E aqui a inteligência artificial está a permitir um serviço cada vez mais rápido, conveniente e personalizado, tanto na saúde como noutras áreas. Nós, na área da saúde, temos vindo a trabalhar também a zona da documentação e nos últimos anos conseguimos criar modelos que conseguem ter uma taxa de acerto muito grande na leitura de, por exemplo, os documentos dos reembolsos médicos. Quando alguém vai a uma consulta médica, fora da rede da Multicare, a Multicare é a nossa empresa de seguros de saúde, e, portanto, tem que fazer o pagamento da respectiva consulta, ou dos atos médicos que teve, e depois tem que nos pedir o reembolso. O que acontece hoje em dia é que basta uma simples fotografia, muitas vezes já temos clientes a fazer no balcão do próprio médico, em que tira-se uma fotografia, submete a fotografia e os sistemas de inteligência artificial vão interpretar o conteúdo dessa fatura, vão ler essa informação, ver o valor, ver quem é o médico, quem é o cliente, e com base nessa informação processam de forma completamente automática o reembolso. Eu penso que a evolução dos seguros estará muito alinhada com aquilo que vai ser a evolução de outras experiências de consumo e de serviço que as pessoas vão ter no futuro. E acredito que será uma experiência cada vez mais embebida no cotidiano das pessoas. Por outro lado, isto significa também ter uma personalização cada vez maior. E se eu tenho um carro que só utilizo ao fim de semana, naturalmente eu quero ter a cobertura para o meu carro para quando o utilizo. E, portanto, cada vez mais uma personalização da proteção tendo em linha de conta os hábitos e as características das pessoas. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e na nossa newsletter temos contado as histórias que mostram essa realidade. Podem subscrevê-la no QR Code no canto do ecrã ou em thenextbigidea.pt. Até à próxima!